Voltamos, Brasil, agora com o maior paranormal desse país, Edu Scafon. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho, viu, gente, das crenças nos animais de poder, né? E a gente fala-se muito disso no xamanismo, né, Edu? É isso mesmo, Nani. Tudo bem? Bom te ter aqui. Prazer é sempre meu. Na verdade, os povos antigos, né, os indígenas, acreditavam que dentro de nós repousa um animal, né, que seria responsável pelo nosso instinto, pelo nosso comportamento. Quando a gente fica acuado, amedrontado com algo, né, esse lado selvagem viria à tona para nos proteger, para nos defender. Então, os antigos acreditavam nisso, os indígenas, e eles faziam alguns rituais para poder fortalecer a conexão deles com o próprio animal, né? Então, como que faziam isso? Muitas vezes danças também ao redor da fogueira, imitando, né, o passo do animal, a postura, o som, tudo isso para poder estimular o animal que habitava, né, internamente, né, dentro deles. Do xamanismo, né? Do xamanismo. O xamanismo atual e vários movimentos de espiritualidade fazem jornadas para as pessoas descobrirem qual que é o animal de poder delas. Então, nesse processo, a gente faz uma meditação, onde a gente vai se encontrar com alguns animais e o nosso animal ele vai se revelar para a gente. E depois, como é um processo de autoconhecimento, cabe às pessoas estudarem as características do bicho para ver se é parecido com elas, né? Se elas costumam ter esse tipo de comportamento no dia a dia. Mas se manifesta em algum momento da sua vida, em uma X idade, ou na maturidade, ou num momento de medo? Não, ele sempre está com a gente. Sempre está. Sempre está, mas no momento de medo, né, certamente vem à tona, porque quando a gente está ali colocado sob pressão, em alguma situação que traz amedrontamento, a gente acaba agindo no impulso, às vezes, né, para poder se defender, né? É aquele estímulo da sobrevivência, a luta pela sobrevivência, como acontece na natureza. Então, de repente, nesse tipo de situação, a gente vê o animal mais em evidência, mas todo mundo tem um animal que rege a personalidade. Agora, nós temos animais também que podem aparecer para a gente em etapas da nossa vida, para nos ajudar, de repente, naquela etapa, né? Te trazendo um talento, uma habilidade, uma aptidão que você precisa. Temos o animal que rege a personalidade e alguns movimentos costumam ensinar as pessoas, inclusive, a descobrirem outros animais de poder. Fora o de personalidade, que a gente chama de totem, a gente pode ter também o guardião, que é um animal que faz somente a nossa proteção. Um animal sombra, que rege o seu lado sombrio, aquelas características que você quer esconder da sociedade, que você não quer demonstrar que você tem, porque não é legal, porque falam que não é bacana, porque os outros vão criticar a gente, vão julgar. Daí o animal sombra fala sobre isso. E o auxiliar, normalmente, ele tem características que nos faltam, né? Coisas que a gente precisa na vida, e daí ele tem a função de nos auxiliar com aquelas coisas. Todo brasileiro é até um leão, né? Porque para encarar essa situação política nossa, tem que ter muita força, né? É verdade. Nossa senhora, né, gente? É verdade. País em crise que a gente fica, né? Parece que tem que levantar, dar a volta por cima todos os dias, um desemprego no país desse, né? Verdade. Queria descobrir qual animal do poder lá dos políticos e qual o nosso. Na plebe. Vamos tentar descobrir isso. Você trouxe alguns animais para mostrar para gente. Trouxe alguns animais, Nani. Tudo que existe na natureza pode ser um animal de poder, tá? Então eu trouxe até a abelha aqui para exemplificar que às vezes a gente pensa nos tigres, nos leões, né? Só nas feras. E na verdade não, tudo pode ser animal de poder. A abelha mesmo, ela está ligada à coletividade, né? Porque ela trabalha ali todas em parceria, né? Em prol da sociedade delas. Então, as pessoas que de repente têm a abelha como animal, elas são pessoas que sabem viver bem no coletivo, né? E trabalhar bem em harmonia também. Daí nós temos mais animais. Aí eu vou falar um pouquinho de cada um rapidamente, só para todo mundo poder conhecer, né, as possibilidades. Então, falamos da abelha, vamos ver o próximo. A águia. Ai, maravilhosa. Né? A águia é um dos animais mais sagrados no xamanismo, né? Ela é bem poderosa, né? simbólica. É um animal que dá pra gente a lição de foco. Volta na águia aí, pelo amor de Deus. Já Ela dá a lição do foco. Deve ser uma aranha. Aí a aranha. Volta para a águia. A águia, me fala da águia. Isso. A águia fala pra gente de foco, né? Porque ela é extremamente focada na natureza. Ela escolhe ali a presa dela e daí nada, nem ninguém faz ela mudar de ideia. Mesmo que tenha uma bem melhor ali no meio do caminho, ela continua na que ela escolheu inicialmente. Diferente da gente que muitas vezes, né? Muda na hora. Muda de opinião, muda de ideia. A águia também tem aquele mito do renascimento, porque uma vez na vida ela escolhe a montanha mais alta, né? Pra morrer, né? Retira todas as penas, a unha, depois bate o bico na pedra, né? Tira as garras e daí ela fica isolada lá até crescer novas penas, né?
E quando ela unha vai morrer nova. também, né? Não, daí ela renasce, né? A gente fala que ela dá o voo dela para uma nova vida. Ela fica isolada, nasce toda uma pena nova, bico novo, né? E daí depois ela retorna ao convívio na diz que natureza. na morte dela ela faz isso novamente, né? Ela se isola também, penhasco mais alto. É a lição do renascimento, né? As pessoas de águia, elas conseguem renascer na vida com facilidade, né? Tem mais facilidade do que os outros. Adorei a águia, gente. É. A aranha, né? Que é bem interessante também, porque... Tá tecendo. Exatamente. Ela fala até de criatividade Colega aí. por conta disso. Porque ela testa os caminhos necessários para ela chegar onde ela quer, né? Então, ela é habilidosa, é criativa, né? E consegue tecer caminhos para chegar nos objetivos. Interessante. Ah, que fofo. Beija-flor, né? Símbolo de romantismo, de beleza, anunciador. A gente busca no homem, então, um homem beija-flor. É anunciador Né? de boa sorte também. Você não gosta de muito romântico, não? Oh, eu não gosto de homem romântico. Ah, meu bem, se eu pudesse, eu escolheria e falasse, qual é o seu signo? Se falasse câncer, eu casava. Adoro romântico. As pessoas de beija-flor são sempre bem-vindas nas rodas de amigo, todo mundo gosta porque anunciam coisas boas, né? São pessoas alegres, felizes, né? Que vem o lado bom da vida, né? Principalmente. Ah, eu gostei de beija-flor. A borboleta, que é um símbolo de autotransformação. Então, são pessoas que conseguem levar a vida com leveza, né? E se transformar mediante cada circunstância, né? Lindo. O que mais? Na sequência, o cisne. Ai, que graça. Ligado à fidelidade. As pessoas é? de cisne são fiéis, são leais. Isso, Exatamente. então deve ter muito pouco cisne, né? Ele escolhe ali, Deve ter né? quase nada de cisne, né? Ele escolhe a parceira ali durante a vida e fica a vida inteira com aquela parceira. Ali ele é cisne. A Engasgou, né? serpente. A cobra É poder, hein, bem? é poder, troca de pele, né? Então dá a lição também da regeneração, né? Além de tudo, também fala de sensualidade, né? O movimento das dançarinas, né? Da dança do ventre, e também tem a ver com cura. Então, as pessoas da serpente, elas, mesmo que tenham uma saúde fragilizada ou que atravesse problemas de saúde, elas têm facilidade, né? Para se curar, se regenerar, se adaptar na vida também. Interessante, hein? É símbolo de sabedoria. Coruja. Adoro coruja, gente. A coruja, como é um animal noturno, as pessoas de coruja, elas têm uma habilidade para enxergar no oculto, né? Para ver as coisas que os outros não veem, que os outros não observam. Elas giram a cabeça, né? 360 graus. Então, são pessoas que não são pegas de surpresa, normalmente, na vida, né? Que estão mais ligadas em tudo, né? Não são enganadas, né? Assim, com tanta facilidade. Facilidade, né? Interessante a coruja, hein? Leão. Poder, né? Só que acontece é que muita gente, né, que é leão, tigre, leopardo, e o que a gente explica, né, nos processos de autoconhecimento é que não é o que a gente quer, mas é aquilo que a gente é de fato, né? Então, para que o trabalho seja genuíno, né, seja verdadeiro, a gente tem que estar aberto para receber o animal que vier para a gente e estudar, analisar, né, não aquilo que a gente quer, mas de fato é um símbolo de poder, né, um símbolo de coragem, sucesso, fama, liderança, mas a gente tem que buscar entender que todos os animais, né, têm os seus aspectos positivos, né, e também os negativos. Leopardo, na sequência, fala de velocidade, né? Ele é muito rápido, veloz, né? Na caça, tem uma capacidade muito grande de chegar onde ele quer, né? Então, as pessoas de leopardo, elas têm uma ferocidade muito grande, né? Elas inibem os outros, não estão nem aí para nada nem ninguém, elas vão em torno do que elas querem, né? Bem objetivas, né? O lobo. Eu adoro lobo também. O lobo também, como vive na alcateia, também fala do convívio em sociedade, né? De pessoas que sabem se relacionar com os outros, né? Ocupar uma liderança, de repente, né? Que sabe respeitar as vozes dentro de um grupo, né? E conviver bem. Então, é um ótimo animal também, além de muito intuitivo, porque ele uiva para a lua, então são pessoas bem intuitivas, né? Também, que têm uma ligação de algum modo, podem ter com o oculto. Interessante, hein? E por fim a raposa. A raposa, ela tem facilidade em se camuflar, né? E ela é muito perspicaz, né? O pessoal que vive em sítio aí normalmente tem problema com raposa porque elas roubam, né? As galinhas, né? Os ovos das galinhas também, nos galinheiros. Então, é um bicho muito esperto. E a pessoa de raposa é assim normalmente.
é perspicaz, é alguém que consegue passar despercebido, de repente, em algo, né? Que consegue planejar as coisas. Então, é um símbolo de esperteza. Gente, e aí, para a gente conseguir descobrir qual é o nosso? Tem que identificar. Quando a gente identifica com mais de um? Então, a gente... Né? Podemos ter mais de um também, né? Mas sempre tem um que é preponderante, assim, na nossa personalidade, que vai aparecer mais nas nossas meditações, né? Que a gente vai pensar mais nele, vai se identificar mais. Daí esse é aquele que a gente tem que buscar alimentar a conexão. De repente a gente pode ter uma imagem, eu trouxe algumas imagens xamânicas aqui. Eu trouxe uma onça, uma águia, né? E também aqui o povo indígena. A gente pode ter uma imagem, né, daquele que representa o nosso animal e de vez em quando, né, se quiser acender uma velinha, né, colocar de repente um incenso, algo do tipo, para você poder pensar, parar uns instantezinhos para refletir, meditar e se conectar com aquele bicho, pedindo para que aquelas características dele estejam bem vívidas, fortes dentro de você, te ajudando, né, naquilo que você está vivendo. Onde tem muito xamanismo aqui, Edu? No Brasil o xamanismo está... São Paulo. Em vários lugares a gente tem... Tem aquela que lê os sonhos. A Carminha Levi. Carminha é uma mestra. Carminha trouxe... Ela trouxe o xamanismo para o Brasil. Né? Foi a introdutora. Ela aprendeu na Califórnia com o Michael Harner, né? E trouxe para cá, né? Ela é maravilhosa. E ela é a dama do xamanismo brasileiro, né? Na verdade. Ela é muito respeitada no meio, mas a gente tem muitos xamãs, tanto no nosso país como fora também. O xamanismo, ele ampliou bastante, né? Não só o animal de poder, mas no xamanismo a gente estuda também cristais, plantas de poder, né? Então a pessoa tem sentido cada vez mais necessidade, muitos de nós, de se conectar novamente com a natureza, de se reconectar. E o xamanismo possibilita isso, né? Agora, o que a pessoa pode fazer em casa, Nani, é uma meditação para descobrir qual que é o animal de poder. Sozinho? Conseguimos. A gente só precisa fazer no momento que não está com sono, né? Porque senão você vai relaxar, se deitar confortavelmente e pode acabar dormindo, né? Então tem que ser no momento que você não está com sono, você vai deitar confortavelmente, deixa um sonzinho de tambor que você pode buscar no YouTube mesmo, porque o tambor é hipnótico. Então ajuda a gente a entrar no estado meditativo de consciência e daí você vai se visualizar entrando na natureza, numa caverna, que a caverna é símbolo do inconsciente, como se você estivesse entrando dentro de você mesmo, e lá você vai ver diversos animais. Daí você vai perguntar para um a um se é o seu animal de poder, você vai indo até o fundo da caverna e daí o seu animal ele vai se mostrar para você no fundo, no final. Então busque perguntar para cada um, ver se você se identifica, analisar como eles se comportam quando você aparece, né? E nessa caverna a gente vai ver animais, não importa se aéreos, terrestres, até aquáticos, porque todos eles são possibilidades de animal de poder também. E daí quando a gente termina esse percurso na caverna, a gente se depara com uma câmara escura, onde o nosso animal ele vai estar de frente com a gente. Então essa é uma jornada que a gente pode fazer mais de uma vez, porque às vezes na primeira vez a gente não fica com certeza, né? Ainda ou vê vários bichos, mas não tem um que se mostra de repente para você, então você mas isso pode a gente consegue, repetir. Por exemplo, indo num espaço igual lá, um espaço mais preparado? Sim, com certeza. Porque às vezes a gente pode também se auto-enganar, né? Exato, por isso que a gente fala da necessidade... Pode fazer isso, né? Pode, por isso a necessidade de repetir o processo várias vezes, né? E de analisar também para ver se o animal que apareceu na meditação combina com o seu jeito de ser, com a sua personalidade. Mas no Faces da Lua mesmo, a gente faz pelo menos uma vez por ano jornada de busca de animal de poder. Então basta o pessoal ficar ligadinho também no site, né, que a gente sempre anuncia a programação, eu sempre ponho também no Facebook, mas a gente encontra nos vários espaços as pessoas fazendo esses processos. Convido todo mundo para o espaço. Claro! Quem quiser saber um pouquinho mais a respeito, né, facesdalua.com, tem toda a nossa programação de rituais, workshops, atividades. Nesse ano também vai ter a jornada de animal de poder, né, certamente. E fiquem ligados, aí busquem, né, estudar, conhecer os animais e trabalhar a conexão de vocês com eles. E o telefone do espaço? 2306-1751 é o telefone também para leitura de tarô, atendimento psíquico, para a gente fazer a leitura da sua energia, né? Ver aí o que você está atraindo, né? Como que estão aí os seus caminhos, né? O que esperar daqui para frente, né? Lembrando que a gente sempre tem o livre-arbítrio também, né? Para a gente poder mudar e melhorar aquilo que a gente vive. Mudar sempre, né?
Deixa você aqui à vontade, já volto. Vou dar um recadinho, porque você sabe que eu não paro, né, meninos? Já sabe que eu não paro. Não pode parar, né, gente? Com essa notícia aqui é maravilhosa, gente. Claro que eu tô falando da Ultrafarma. Você sabe qual o melhor lugar para comprar o seu medicamento? Na sua casa, gente, claro. Na Ultrafarma, você pode economizar até 90% e ainda parcelar suas compras em até 10 vezes no cartão de crédito com os mesmos descontos e demais promoções. São mais de 2.000 itens, tá, para sua saúde. Confira no site ultrafarma.com ou ligue neste telefone, 0 prestadora 11 5591 1466. Sua saúde vale muito, gente. Você vai ver que na Ultrafarma, tá, cuidar dela tem muito mais facilidades e custa muito pouco. Conheça também a promoção de remédios de uso contínuo, viu? Onde você vai levar 3 unidades e vai pagar apenas 2. Medicamentos e vitaminas por preços que cabem no seu bolso, viu, gente? Facilidade para pagar e um detalhe ótimo, maravilhoso, a entrega em todo o Brasil. Agora, a entrega no Brasil inteiro, meu bem, só na Ultrafarma, viu? Então tem que acessar agora o site ultrafarma.com ou ligar 0 prestadora 11 5591 1466. Ultrafarma, a maior farmácia online do Brasil. Eu tenho o maior orgulho de estar trazendo para vocês, porque afinal, né, só o seu Sidney para pensar em 90% de desconto e pagar em 10 vezes e entregar na sua casa, no Brasil todo? Só Ultrafarma, gente. Eu vou para o intervalo comercial, mas claro que eu só vou com vocês. É samba! Vambora. Vamos tirar onda aqui. Relembrar o samba de 2004, Barroca Zona Sul. Vambora. E quem tem fé, samba no pé, a Zona Sul vai sacudir. Hoje a Barroca é pura emoção, samba na grande oração. E quem tem fé, samba no pé, a Zona Sul vai sacudir. Hoje a Barroca é pura emoção, canta na grande